Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Henrique Guilherme com o programa O Patriota, a voz da resistência. Eu fiz um programa ontem, eu quis refazê-lo porque eu não achei bom, ok? Eu achei que dá para fazer melhor, e eu acho que as senhoras e os senhores merecem o melhor mesmo. Eu também decidi refazer porque eu percebi que eu perdi bastante tempo falando sobre aquelas armas de uma guerra ideológica, que era para ser um quadro pequeno. E eu prolonguei demais, e ao mesmo tempo, naquele quadro, eu falei muito pressupondo que as senhoras e os senhores já conhecessem o que eu comentei no final do programa. Então, nesse programa, eu vou começar preparando o terreno para as armas de uma guerra ideológica, que é uma parte importante, sim. Eu vou perder um pouquinho de tempo aqui, sim, só que vai ser menos tempo do que ontem. Eu tenho novas informações, mais informações, e é isso. Então, o que era necessário conhecer para começar o programa bem, no último programa, era o seguinte. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem uma organização criminosa chamada FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas poucas pessoas sabem que em 1º de março de 2008 teve uma operação chamada Operação Fênix, que o exército colombiano promoveu contra as lideranças das FARC. E acontece que o número 2 da FARC, um bandido chamado Raul Reis, que por bem morreu nessa operação, ok? Ele estava acampado em território equatoriano. O Equador, ele tem como presidente o Rafael Correa. Os colombianos já sabiam, já conheciam as relações do Rafael Correa com as FARC, então promoveu a operação sem o conhecimento dele, mas com o conhecimento de algumas autoridades menores e não compradas do Equador. Então, teve a operação, e o que é importante saber é que nessa operação esse vagabundo do Raul Reis morreu. Existem suspeitas, não é certo se o Manuel Marulanda, que morreu um mês depois por complicações de ferimento, não se sabe se ele estava lá e ele foi retirado às pressas. E também o mais importante é que foram encontrados dados, informações nos computadores do Raul Reis. Informações que comprovam as ligações de vagabundos como Hugo Chávez, como Rafael Correa, até de alguns petistas, alguns esquerdistas brasileiros, alguns oportunistas do PSOL, e até mesmo do José Dirceu. Então, é muito importante os senhores conhecerem isso, em primeiro lugar. Outra coisa que é importante saber, que nessa operação tinha ali no acampamento das FARC 3 estudantes do México, que depois da operação começaram a repetir aquelas mentiras usadas pelos esquerdistas, pelos guerrilheiros, quando eles saem vivos, quando sobrevivem a uma operação num local em que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Então eles acusaram o exército colombiano de tortura, de chegar sem avisar, de atacar de uma forma agressiva, ou seja, papo furado de vagabundo criminoso. Então é a primeira coisa que eu gostaria que os senhores conhecessem antes de começar de fato o programa. Outra coisa que os senhores precisam saber é que as esquerdas, ok? As esquerdas do Brasil, da América Latina e do mundo apoiam as FARC. Apoiam as FARC em vários fóruns. Por exemplo, tem o Foro de São Paulo, em que as FARC, lideranças das FARC, dialogam com petistas, com comunistas, com esquerdistas do mundo inteiro. Mas, principalmente, as FARC têm ali mais ingerência em 2 movimentos que eu não sei por que se fala pouco aqui no Brasil, mas na América Latina se conhece bastante, que é o movimento continental bolivariano e a coordenação continental bolivariana. Ali eles têm mais influência do Hugo Chávez, né, que é aquele bandido ditador da Venezuela,
E é isso que os senhores precisam saber. Existe uma pressão ideológica da esquerda para se aceitar as Farc, ok? E comportamentos que favoreçam a atuação de grupos parecidos com as Farc. Outra coisa que os senhores precisam saber é que esses movimentos, eles defendem, eles têm um plano, ok? Eles têm um plano estratégico. As Farc têm explicitamente um plano estratégico, que eles tratam como plano estratégico, que é criar um grande exército socialista na América Latina, um exército de guerrilheiros, para quê? Para promover o socialismo aqui na América Latina e, se for possível, no mundo. Para se ter uma ideia, se descobriu nesses arquivos das Farc que Hugo Chávez ajudaria esses terroristas com mais ou menos 300 milhões de dólares. Ou seja, eles tão bem financiados. Os senhores precisam saber é que, por exemplo, a apologia, a necessidade de endeusar mentiras como massacre do Carajá, massacre de Corumbiara, ou então endeusar, santificar aquela comunista chamada Dorothy Stang, é uma coisa compartilhada por todos esses movimentos. Eu convido as senhoras e os senhores a visitarem as páginas de internet, por exemplo, do vermelho.org, eu não sei, aquele lixo comunista. Tem várias fontes de informação comunistas, um deles é o Vermelho, a Liga Campesina tem seu site, o MST tem seu site. Em todos eles, os senhores e as senhoras vão ver elogios ao comportamento da Dorothy Stang, vão ver a necessidade de enfiar na cabeça das pessoas a necessidade de se hipervalorizar o que eles chamam de massacre do Carajás e o massacre de Corumbiara. Eu vou explicar como não foi massacre coisa alguma, foi a atuação sensata da polícia contra bandidos e vagabundos, ok? Então, vocês vão ver que quem valoriza esses três acontecimentos que vão ajudar, que ajudam na agenda da esquerda, são justamente vagabundos, comunistas, esquerdistas e pessoas dessa laia. Então, outra coisa que os senhores precisavam saber. Outra coisa que é necessário ter em mente para apreciar melhor esse programa é o seguinte: eu vou relembrar aqui o que aconteceu em junho de 2012, nesse ano, que foi o ataque do Sem Terra, ok, no Paraguai, em algumas fazendas ali na fronteira com o Brasil. A polícia paraguaia foi retirar o Sem Terra de uma fazenda, eles foram recebidos a tiro, ok? Os policiais foram recebidos a tiro e revidaram. 6 policiais morreram, outros 10 vagabundos morreram, não é? Os Sem Terras morreram também. E, no caso, os paraguaios, muito sensatos, eles resolveram promover o impeachment do Fernando Lugo, que era o presidente que tinha relações com os terroristas, com os guerrilheiros, com os sem terra paraguaios. Então, o Paraguai atuou de uma forma sensata nesse caso. E imaginem quem foi contra o povo paraguaio. Todos os vagabundos da América Latina atuaram de alguma forma para criticar a atuação do povo paraguaio contra um bandido que estava na presidência. Então, prestem atenção nesses movimentos. E um terceiro fato que eu gostaria de mencionar aqui por exemplo, a necessidade de demonizar o regime militar, principalmente o movimento de 64, que evitou a socialização e a comunização do Brasil. Ok? Os guerrilheiros, né, os vagabundos, os terroristas, colocavam bombas nas ruas, matavam pessoas inocentes e foram justamente perseguidos e eliminados por causa disso. E é necessário para a esquerda que os senhores, que as senhoras, conscientemente ou não, demonizem os militares que perseguiram os terroristas e esqueçam completamente as vítimas dos vagabundos.
ok? Como eu já mencionei aqui em outros programas, os bandidos, esses vagabundos que estão no poder hoje, eles fizeram mais ou menos 150 mortos e 50 feridos. Eu vou repetir, 150 mortos e 50 feridos e feridos graves, que precisaram sofrer intervenções cirúrgicas, como amputar a mão, amputar a perna, não andam mais, ficaram com bala alojada na coluna e coisa do tipo. Enquanto as vítimas dos militares, se for contar direitinho, não chega a 250. Se for colocar aí um número de desaparecidos, que a gente não sabe se está na Coreia do Norte, na China, na União Soviética, ou se foram justiçados pelos próprios vagabundos da esquerda, eles costumam aumentar para 400 pessoas. Mas mesmo assim não é muita coisa e a gente consegue rastrear em cada uma das mortes que os esquerdistas atribuem aos militares um contato com comunistas vagabundos ou então com algum grupo guerrilheiro que matou alguém. Então é necessário, para a agenda da esquerda, criar na mentalidade do brasileiro esse comportamento de comportamento condicionado, que nem aquele experimento do Pavlov, que era um cientista russo. Ele criou ali cachorros, ok? Ele alimentava cachorros logo depois de tocar uma campainha. E ele provou ali que os cachorros tinham um comportamento condicionado pela campainha. Ele conseguiu condicionar os cachorros a salivarem depois de tocar a campainha, porque toda vez que ele tocava a campainha, ele alimentava. Então, quando ele tocava a campainha, os cachorros já salivavam, mesmo sem ter o contato com a comida e mesmo sem serem alimentados. Então, o brasileiro se tornou um cachorrinho de Pavlov. Não todos, mas alguns. E eu acho que a maioria. Porque ouve a palavra guerrilheiro e acha que é uma coisa boa. Ouve a palavra regime militar e acha que foi uma coisa necessariamente ruim. Então é isso que os senhores precisam saber. Por enquanto eu vou explicar melhor durante o programa, mas aqui, antes de ir nas armas de uma guerra ideológica, eu gostaria de fazer os agradecimentos. Quero agradecer aí as pessoas que estão ouvindo, né? Os direitistas aí de São Paulo, o Eduardo, o do Rio de Janeiro, o Leonardo. Também gostaria de mandar um abraço e recomendar a todos que busquem informações no site do Cavaleiro do Tempo. É um dos sites mais completos. Ele trabalha ali de uma forma muito diligente para atualizar naquele blog. Cavaleiro do Tempo. Gostaria de reforçar a necessidade de buscar informações sobre a campanha ambientfascista, ok? O ambientalismo não tem nada de ambientalismo, é ambientfascismo. Então procure informações no Fake Climate, no blog do ambientalismo. Existem vários vídeos no YouTube que os senhores podem se informar melhor sobre como os comunistas estão usando o ambientalismo para promover sua agenda. Então procurem ali as palestras do Luiz Carlos Molion, do Ricardo Felício, entre outros. Se os senhores entendem inglês, procurem o nome Brian Susman, que ele também fala muito bem e ele tem bons argumentos, só que ele se foca mais na questão norte-americana. Recomendo a leitura de livros como Máfia Verde 1 e 2. E é isso. Então, esses são os que eu recomendo, ok? E fora outros, tem várias iniciativas positivas que eu ainda não encontrei contradição com os valores de direita, como resistência nacionalista, ultradefesa, o CONS, o site do CONS. Eu sugiro aos senhores que busquem também informações no blog do CONS, que é o dos conservadores, né? E é isso. Então, assim, eu também gostaria de fazer o convite e reforçar a necessidade da leitura, ok? E da participação nos grupos de leitura que o grupo O Patriota está promovendo. Eu vou explicar aqui direitinho o que é isso mais uma vez. Existem várias pessoas que já estão se preparando, estão entrando em contato. Eu espero que não me desapontem, ok? Mas é o seguinte,
tem ali vários livros importantes para a formação do verdadeiro conservador, do verdadeiro direitista. E eu coloquei a minha lista de livros, eu sugeri também a lista de livros que está no site do Cons, inclusive no site do Cons, se eu não me engano, tem os livros em PDF, ok? O site de livros que está no blog do Cavaleiro do Templo, e também a lista de livros que está no blog do Sentinela Católico, do Rodolfo Loreto. Então, se os senhores quiserem participar desse grupo de leitura, em primeiro lugar, tem que ser conservador e tem que ser sério. Eu não quero moleque nesse grupo, ok? Então, todas as pessoas sérias, os senhores, as senhoras principalmente, que quiserem fazer parte desse grupo, leiam pelo menos 2 daqueles livros. Se já leu 2 ou mais livros, faça uma lista e coloque assim, lista 1. E coloque a lista de livros que os senhores leram. Também coloque uma segunda lista com os livros que as senhoras e os senhores gostariam de conhecer, de receber uma palestra sobre aquilo, que é toda a questão do grupo de leitura. Então, coloque uma segunda lista com os livros que os senhores gostariam de ler. Por exemplo, os livros que eu gostaria de ler, que eu sei que eu não vou ter tempo, por causa da montanha de livros que eu estou lendo, que eu tenho lido, aquele livro do Le Pen, que é o False Dawn, que fala sobre como a ONU está criando uma nova religião ecumênica, ok? E o cara mostra ali nas fontes da própria ONU como existe uma tendência nesse sentido. Eu achei muito interessante, eu gostaria de conhecer alguém que leu esse livro para me explicar. Outro livro que eu coloquei, aí já não é livro, mas eu gostaria de pessoas que conhecem o desenvolvimento do comunismo na África. Ok? Se a gente for analisar os países da África hoje, todos eles são socializados. Os africanos já compraram essa porcaria chamada etnocracia, mas há um tempo atrás já, eles transformaram a África num inferno, não é por nenhum outro motivo que não seja, sim, fatores históricos, que eles já começaram ali a história, pelo menos recente, né, o contato com as outras civilizações de uma forma meio atrasada, mas piorou depois que o socialismo chegou na África. Então, gostaria também de palestras nesse sentido. E uma terceira lista com os horários que as senhoras e os senhores têm disponibilidade para participar desses grupos. Então, é basicamente isso que é necessário. Existem regras, ok? Não é como eu disse, não é um grupo de leitura de moleque. Vai ser necessário uma postura, vai ser necessário que tenha um certo comportamento nesses grupos. E vai ser necessário seguir um roteiro. Não é simplesmente ler o livro e falar como se fosse aquela tarefa de escola que vai ter amanhã, a gente não lê o livro e tem que ler rapidinho para apresentar porque acha que não é sério. Não, nada disso. Antes da apresentação é necessário fazer um preparo, ok? Eu vou ensinar tudo isso, não se preocupem. Se os senhores leram, eu vou ensinar a fazer esse preparo. Todos vão ter pelo menos um grupo comigo. E é isso. Então, eu recomendo fortemente que os senhores participem desses grupos de leitura. E agora sim eu posso continuar o programa, mas antes de continuar, eu vou colocar aqui a canção da engenharia. Por que a canção da engenharia? Porque as armas da guerra ideológica que eu mencionei hoje, vai ser mais defesas de uma guerra ideológica. Ou seja, os argumentos que eu vou apresentar hoje são os argumentos da esquerda. Só que, como não é arma, é defesa, eu vou dar aos senhores e às senhoras todos os argumentos para destruir os argumentos da esquerda, ok? Eles vão falar aquelas merdas que eles costumam falar e eu vou ensinar os senhores a destruir esses argumentos e se sair por cima. Por exemplo, hoje mesmo eu estava debatendo e é um assunto delicado. É aquela questão da Dorothy Stang, que ela foi assassinada. Para mim, ela é só uma comunista, eu não tenho nenhum receio de falar que eu
Eu não vou chorar por ela, é uma comunista, gerou muito problema, e é possível debater de uma forma muito segura, muito sensata, mesmo num contexto em que parece, né, socialmente parece ser ruim falar uma coisa dessa. Pô, eu não chorei pela Dorothy Stang. Por que eu vou chorar por uma comunista que só aprontou naquela região? Só criou discórdia naquela região. E outra coisa, a própria questão do ambientalismo também. Hoje em dia, os comunistas já criaram no Brasil uma massa de pessoas que não pensam, de cachorrinhos de Pavlov, que se alguém fala alguma coisa contra o ambientalismo, as pessoas já acham que você é uma pessoa que é do mal, ok? Quando, na verdade, elas que estão com uma ideologia maluca em que o homem é menos importante que as árvores. Então, é isso que as armas de uma guerra ideológica vão girar em torno disso. Eu vou tentar ser mais rápido do que ontem nessa parte das armas de uma guerra ideológica para poder falar mais sobre a guerra que existe no campo no Brasil, ok? Vou falar de novo sobre a Liga dos Camponeses Pobres e sobre os contatos dessa liga com guerrilheiros das Farc, ok? Então fiquem aí com a Canção da Engenharia. Assim, Canção da Engenharia, para quem não sabe, engenharia, arma de engenharia no Exército, é aquela que lança minas, que constrói defesas e fortificações e que destrói defesas e fortificações. Por isso que é muito apropriada para o tema defesas de uma guerra ideológica. Ou seja, eu vou preparar os senhores, vou dar os instrumentos para os senhores serem invulneráveis aos argumentos lixo de esquerda, ok? Então, aguardem só 2 minutinhos, fiquem com a Canção de Engenharia, eu volto já. Engenharia, cultura sobrancelha em nossa história. Arma sempre presente, vai guiar todas as vitórias. Sobre dominar é outro singular, audaz na guerra ao enfrentar a morte. Na bagunça e trabalha sem cessar. Pioneira trava de um Brasil mais forte, o cadeiro lendário da alma portuguesa, que a tropa ostenta desse largo velharia. É o escudo de luta, é o brasão da grandeza e da glória, sentido que pode a defesa e é o esteio do Brasil. A engenharia, mas é o meio domina, cheio de rico, mantém sobre o seu corpo a frente. A frente para trás de um perigo muitas vezes, vamos ao primeiro. Santa pandemia estrada, trabalha e luta com as glórias destruídas, combatendo no campo de batalha. As tradições de Vila Grande caminham, o cabelo lendário da água portuguesa, que a tropa ostenta desse largo velharia. É o escudo de luta, é o brasão da grandeza e da glória, primeiro que pode a defesa e é o esteio do Brasil. A engenharia. Então, retornando ao programa, como os senhores sabem, eu sempre começo esse quadro Armas de uma Guerra Ideológica revisando o que eu falei no último programa. Se a senhora e o senhor acompanhou ontem, não se preocupem que eu vou ser mais sucinto. Então, é basicamente o seguinte. O primeiro argumento que eu rebati no último programa foi aquela aberração dita por parece que ele tem aspirações políticas, né? O Davi Vega, esse rapaz que é ex-nazista, está escrevendo livros sobre a história dos skinheads. Ele já revelou que tem aspirações políticas, e ele, num post, falou assim, que a espécie humana é simplesmente um vírus. Matamos, crescemos e nos multiplicamos. E eu imaginei qual vai ser
O slogan da campanha dele vai ser: vote em Vega, ele te considera um vírus. Ou então, vote em Vega, ele vai tratar o ser humano como uma doença. Cansado dos seres humanos, cansado das pessoas ao seu lado, vote em Vega, ele vai tratá-los como uma doença. Ou seja, é complicado, né, o cidadão dizer uma besteira dessa. Então, isso eu mostrei para os senhores como é possível refutar com 4 argumentos. O primeiro, isso daí revela um ódio pelo ser humano. Então, por que a gente vai confiar num babaca desses? Primeiro. Segundo contra-argumento. Isso daí é uma ideologia que é contra a civilização. Ok? Você acha o ser humano ruim porque ele se multiplica, se ele se prolifera, então isso daí vai favorecer políticas para matar o ser humano. Por exemplo, essa besteira aí de apoiar guerrilheiros que matam, reservas legais, políticas que só encarecem o preço da comida, ok? Então isso daqui é uma ideologia que é contra a civilização, os senhores podem usar. O 4º argumento, se algum babaca, se algum vagabundo vier aí com esse discurso para os senhores, responda assim: peraí, então você está chamando a sua mãe, o seu filho, o seu pai de vírus? Então você está chamando a sua mamãe, a sua vovó, a sua filhinha de doença? Por que eu vou confiar? Por que eu vou dar ouvidos para um babaca que fala esse tipo de coisa? Não tem cabimento, ok? E o 4º argumento é o seguinte: se o ser humano é uma doença, então você acredita que ele deve ser eliminado como uma doença, né? Que é mais ou menos o que os ambientalistas, ou então uma parte dos ambientalistas defendem. Então, primeira arma, primeira defesa, né? Na verdade, semana passada também foi mais ou menos defesas de uma guerra ideológica. Então, primeiro foi isso. A segunda besteira que ele disse foi a seguinte: minha linha conservadora talvez se inclua mais na questão étnica, sem jamais imperar sobre as outras, claro. Aí continua: o mercado é a destruição das culturas. Como posso ser a favor de um sistema assim? Eu sei que esse argumento da esquerda é longo. Na verdade, são alguns argumentos que eu coloquei na mesma frase, porque eu simplesmente peguei de um debate para destrinchar aqui para os senhores. E é o seguinte: os senhores vão rebater esse tipo de falácia assim: olha só, o que você disse é burrice. Por quê? Conservadorismo étnico é coisa do passado, se é que existiu um conservadorismo étnico. Eu acho que essa defesa de etnias não é tão conservadora assim, em primeiro lugar. E nunca foi uma ideologia de direita. Nunca foi direita mesmo? Nunca foi de direita. Outra coisa, assim, e é exatamente o que muitos fascistas e nazistas tentaram pregar. Como eu já mostrei para os senhores, fascismo e nazismo são socialismos que não são internacionalistas como o comunismo. São socialismos nacionalistas que nem a gente está vendo renascer hoje. E por ser socialismo, é necessariamente esquerda. É necessariamente próximo do Marx, ok? Como eu mostrei também, o próprio Hitler, ele dizia que queria fazer algo até melhor que o Marx. Ele leu Marx, ele respeitava o Marx. Olha só, direitista nenhum vai falar uma merda dessa. Se o Hitler fosse de direita, ele jamais ia falar uma besteira dessa. Tipo, respeito Marx? Que respeitar porcaria nenhuma. Marx é pro-direitista, a gente sabe que é um ignorante, ok? A gente sabe que o Marx era burro mesmo. As pessoas, né, eu fui formado ali na Unicamp e as pessoas gostam de levantar a bola dele. Mas pelas ideias dele, a gente sabe que ele tinha uma mentalidade até infantil, ok? Então é isso. Primeiro contra-argumento contra esse argumento da esquerda conservadorismo étnico é coisa do passado. Outra coisa, o Marx, ok? Ele chegou a defender o extermínio de determinadas raças.
Aí está lá nos trabalhos do Marx, eu vou ver se eu encontro a passagem, o livro direitinho, para passar para os senhores. Mas ele tem passagens ali que ele fala que algumas raças elas vão ser necessárias que sejam eliminadas mesmo. Ou seja, isso que ele chama de conservadorismo na questão étnica é marxista, é coisa marxista mesmo. Segundo contra-argumento, você, ao dizer isso, só substitui o termo raça por etnia, ok? Já matou, né? Terceiro argumento, isso daí é uma estratégia em que não se bate nos males do que se está dizendo, né? Por exemplo, essa daí é uma nova estratégia dos racistas para não bater nas outras culturas, nas outras etnias e ressaltando só o direito de ser racista, ou então de ser etnocentrista, ok? Então é um discurso racista moderado, na minha opinião. E o quarto argumento é o seguinte: a etnocracia está sendo imposta na América Latina e já foi imposta na África, e com resultados perversos. Porque se a África está assim, é porque as políticas, as campanhas de esquerda, inclusive com o apoio daquele vagabundo, daquele burro do Paulo Freire, conseguiu convencer uma grande massa de africanos que eles não são iguais. Você tem lá um continente inteiro de pessoas iguais que foram convencidas de que não são iguais. Então eles ficam gerando guerra entre eles. A gente aqui de fora continua achando que, todo mundo é igual lá. Eles não, eles acham que eles são diferentes, porque um tem o nariz mais achatado, outro tem o nariz mais fino, outro tem o lábio maior, outro tem o lábio menor, um é muçulmano, o outro é católico, e é uma nojeira aquela guerra que eles fazem, que é fomentada pela guerra de classes marxista. Então, esse discurso para dividir as pessoas em etnias é de esquerda, é comunista, fujam disso. O terceiro argumento usado pelos comunistas, que eu falei no último programa, é o seguinte: foi um amiguinho desse Vega que foi ajudar ele. Então ele falou assim: fora que esses conceitos ultrapassados, nosso país está uma porcaria e a gente discutindo se é conservador ou socialista. O que os senhores vão responder se vier um babaca e disser que a gente não tem que nos focar no que nós somos? O que os senhores são? Eu pergunto agora. O que os senhores são? Vocês são dessa massa de ignorantes que batem palma para Farc, ou então dessa massa de ignorantes que batem palma para pessoas que apoiam as Farc, ou vocês são conservadores de direita? É simples. Se for religioso, por exemplo, os senhores têm que saber o que são, ok? Se é católico, se é evangélico, se é espírita, se é muçulmano. As pessoas têm que saber o que são para tomar decisões na vida delas. E as pessoas que tomam a decisão do socialismo, que geram todos esses problemas que eu já falei no começo do programa, que geram o problema do Brasil, por isso que ele falou que está uma porcaria, e é necessário saber, é necessário discutir o que as pessoas são, para resolver o problema. Então, o primeiro argumento é: quem fala esse tipo de aberração, né, querer confundir que o importante é se focar no problema e não que os senhores e as senhoras saibam o que são. A intenção desses pilantras é desviar a atenção do problema. Socialistas e comunistas têm persistentemente prejudicado o desenvolvimento dos países em que encontra massas ignorantes. Okay? O segundo argumento é: temos que identificar os causadores do problema e temos que nos posicionar sim. Por exemplo, é a esquerda que apoia sem terra. E é a esquerda que apoia vagabundos que invadem propriedades. Ok? E é a esquerda que não acha certo a reação contra vagabundos que roubam. Ok? Até quando tem mandado judicial, quando as polícias vão tirar eles de lá, eles são agressivos, e é a esquerda que acha que a gente não tem que nos posicionar em favor dos policiais e da propriedade.
ok? Então temos que nos posicionar assim. Terceiro argumento contra essa aberração é infantilidade achar que os nossos problemas não têm uma causa. Os nossos problemas têm uma causa. Então eles tentam ignorar a causa do problema ao fugir do tema do debate político, convencendo as senhoras e os senhores que não é necessário fazer essa divisão direita e esquerda. Eles estão simplesmente fugindo, tirando a atenção dos senhores da questão de identificar a causa, né, que tem causas políticas, para eles poderem manipular vocês. E o quarto argumento contra essa aberração é a questão da psicologia de massas. Aqui eu não vou falar sobre isso porque eu perdi bastante tempo no último programa falando sobre psicologia de massas, estratégia da Cunha. Eu já falei sobre isso, não é necessário. Então eu já vou direto para a próxima, até mesmo porque isso daqui é uma revisão. Aí voltou o Vega e falou assim: todas as verdades e fatos não passam de óticas retratadas de quem as vê. Não são absolutas, não existe a verdade. Se vier um babaca e falar esse tipo de coisa para os senhores, eu tenho certeza, olha só, eu desde do meu segundo grau, eu ouço esse tipo de resposta de esquerdista. Dificilmente eu ouço isso de um direitista, sempre de esquerdista. Tenho certeza que os senhores já passaram por isso. Quando a gente está debatendo, a gente coloca o babaca numa sinuca de bico e eles jogam areia nos nossos olhos. Eles falam assim: não, o que você está falando está supondo que existe uma verdade, mas tudo é relativo. Tipo, não tem nada a ver com o assunto, mas eles jogam no meio da conversa só para nos distrair. Então, se algum babaca fala isso para os senhores, respondam assim: olha só, o que você disse é ótimo para um comunista genocida que vê a própria família como uma doença, não é? É ótimo que um genocida comunista que quer matar a própria família, que acha que o filho é um vírus, que tudo seja relativo, porque se tudo é relativo, então o nosso conceito de moralidade também é relativo. E se é relativo, pode ser mudado, ok? Então é só na cabeça de algumas pessoas que é ruim ver os próprios filhos como uma doença. Então é ótimo para esses vagabundos que tudo seja relativo. Outra coisa, isso é ótimo para quem quer justificar os meios dos fins. Quem quer, por exemplo, chegar ao poder matando mulher, criança e trabalhador inocente, é ótimo que tudo seja relativo. Outra coisa, é ótimo para quem quer relativizar a moralidade, como eu já disse. Se tudo é relativo, a violação da propriedade alheia e a agressão contra a vida dos opositores pacíficos podem ser justificados. É simples. E o que eu sempre mato, antes de falar isso aqui, eu sempre falo assim: tudo é relativo? Então me explica onde 2 mais 2 não são igual a 4. Os esquerdistas nunca sabem responder, até mesmo porque a gente sabe que esquerdista não sabe matemática, né? Esquerdista é tudo burro para matemática, eu não sei porquê. Mas eles são burros, eles não entendem. Então fala assim: então me explica onde 2 mais 2 não é igual a 4. Em que relatividade? Aí eles não sabem responder, aí a gente continua. Então, aí fala assim: não, então o que você falou não tem nada a ver com o assunto, vamos voltar ao assunto. O quinto argumento foi o seguinte: o que é perigoso é a intolerância. Ou seja, a gente estava conversando lá, eu falei que o discurso do Vega era perigoso, porque era etnocentrista, tinha relações, eu vejo como uma espécie de reavivamento do racismo, considera o ser humano um vírus, uma doença, então eu falei, isso é perigoso. Aí vem o babaca do amigo do Vega lá e falou assim: não, o que é perigoso é intolerância. Aí é o seguinte: se os senhores ouvirem esse tipo de argumento, respondam assim: esse argumento de que o que é perigoso é a intolerância é um argumento muito bom para um imbecil que acha que as pessoas são como vírus. É muito bom para um imbecil como esse não sofra com a intolerância. É um argumento muito bom para quem dá apoio a uma organização criminosa como as Farc. Para um bandido que apoia as Farc, é muito bom que não haja intolerância contra ele. É um argumento muito bom para bandidos
que usam o nosso dinheiro para promover uma agenda assassina e imoral. Então, para esses vagabundos, por exemplo, Lewandowski, é muito bom para ele que não haja intolerância com pessoas que tenham o comportamento dele. Outra coisa, é um argumento muito bom para quem defende uma organização de bandidos como o MST. Olha só como é conveniente para vagabundos que acham que as pessoas podem entrar na propriedade alheia, matar as vaquinhas alheias, destruir a propriedade alheia e não sofrer as consequências. É muito bom que não haja intolerância, ok? Então, para uma pessoa boa, não há nada de errado com a tolerância, ok? Não há nada de errado com tolerância. Por exemplo, Jesus soube tolerar pessoas muito ruins, quando se colocava numa posição não arrogante. Mas ele não tolerou os comerciantes no templo. Ele não tolerou, está lá na Bíblia. Ele tolerou contato com traidores e gente mal intencionada. Mas ele não tolerava pessoas que escandalizavam, que abusavam de crianças. Ele não tolerava. Ele deixou a opinião dele bem clara em relação a isso. Vamos supor que o Deus lá da Bíblia exista, ok? Ele tolera uma série de erros dos seres humanos. Mas ele deixa bem claro os seus limites, ele deixa bem claro onde ele não tolera, e não haverá muita tolerância às pessoas que vão arder no inferno por causa dos seus crimes. É claro, olha só, vai ter um julgamento final. Se você não se arrepender até lá, você vai ser torturado eternamente. Não tem tolerância aí, entendeu? E outra, e tem outros personagens interessantes na Bíblia, por exemplo, eu sempre falo que eu gosto do José, né, que era um dos filhos do Jacó, do Israel, né, que se tornou Israel, ficou conhecido lá como Israel. E o José era um homem muito tolerante, mas ele nunca tolerou sacanagem. Ele sempre se afastou, criticou e puniu as pessoas ruins. Então é isso. E a outra coisa que os senhores vão responder, quando algum imbecil disser que intolerância é perigosa de uma forma não explicada, ele tem que explicar onde é que a intolerância é perigosa e onde não é. Então, se algum babaca vier com esse argumento e fala assim, a intolerância de uma lei aos crimes é perigosa? Mas claro que não é perigosa. A gente espera exatamente que ela não tolere crimes e prenda todos os vagabundos. Ok? Então é isso. Agora vamos para as armas de hoje, que, como eu falei, são defesas. E um dos primeiros argumentos vai envolver aquilo que eu falei sobre as 3 meninas lá que foram pegas no acampamento das Farc. Elas estavam lá tendo contato com criminosos, elas tinham contato com grupos de esquerda, eram mexicanas e estavam envolvidas lá com coisas relacionadas a etnocentrismo, com essas porcarias ideológicas de esquerda, e começaram a pregar mentiras contra o exército colombiano nos locais onde elas foram. Da mesma forma que os vagabundos, os criminosos, que alguns deles hoje estão no poder, e até os que não estão, mentem em relação ao que acontecia na época dos militares. Ok? Não estou dizendo que muita coisa também não acontecia, mas existe muita mentira. Por exemplo, eles sempre são os bonzinhos. Como eles são bonzinhos se eles mataram 150 pessoas? Eles não são bonzinhos. São bandidos, são assassinos, são corruptos. Hoje a gente está vendo que eles, mais do que nunca, eles são corruptos, né? Mas eles já eram corruptos. Eles já eram traidores. Eles se venderam para países como Cuba, China, Rússia, para implementar um sistema ditatorial no Brasil. Então eles mentem o tempo inteiro e de uma forma bem interessante. Por quê? Essas 3 meninas que foram pegas no acampamento das Farc, elas mentiram. E quando vai debater com elas, elas vão falar assim, não, mas eu estava lá. E o problema é bem o seguinte, olha só. O problema não é que o depoimento desses bandidos entram em contradição com os depoimentos dos militares colombianos, dos policiais brasileiros, dos militares aqui no Brasil, dos policiais militares lá no Paraguai. Esse não é o problema.
O problema é que o discurso deles entra em contradição com os fatos, com a verdade. Então, é uma estratégia da esquerda mentir. E muitos esquerdistas vão dar esse argumento da experiência pessoal. Eles vão falar assim, não, eu estava lá, eu já passei por isso. Então, isso acontece. Então, coloquem na cabeça que a experiência que uma pessoa passou, ok? Ela não valida as experiências que as outras pessoas passaram, ok? Ela não valida tudo que ela fala. Por exemplo, uma pessoa pode ter passado por uma experiência específica em que, vamos ver, veio um bandido, um carteiro, chegou na casa dessa pessoa e bateu nela, abusou dela, ou alguma coisa do tipo. Aí ela vai começar a falar que todo carteiro é bandido e abusa das pessoas. O fato dela ter passado por aquilo não significa que o que ela fala sobre carteiros é verdade, ok? Naquele caso específico, ela foi abusada, mas ela foi abusada por uma pessoa, por um homem, e não pela entidade carteiros, ok? Então, a esquerda tem usado muito essa mentira. E tem outras duas coisas, que a estratégia da esquerda, como eu já expliquei, envolve duas etapas. Insistir na mentira e insistir na mentira dentro de um modus operandi. E eu consigo identificar isso. Se os senhores participarem desse grupo de leitura, as senhoras e os senhores vão ver como são abundantes os casos onde a gente vê um procedimento específico de todo vagabundo, comunista, terrorista, guerrilheiro, que é pego com a boca na botija. Eles sempre falam que eles não começaram a troca de tiros, eles sempre falam que eles foram torturados. Por exemplo, os senhores notam que nenhum dos vagabundos que dizem que foram torturados pelos militares tem nenhuma sequela. Nenhum deles tem uma sequela sequer. Agora, vai ver as vítimas que sobreviveram aos ataques dos guerrilheiros, dos terroristas, dos esquerdistas. Está faltando o pé, tem gente que não anda, tem gente que é traumatizada. Estão entendendo? Então, eles têm um modus operandi. Eles sempre falam isso. Aconteceu no Paraguai. Os vagabundos dos partidários do Fernando Lugo falaram a mesma coisa. Eles falaram assim, que os policiais chegaram atirando, e os sem terra estavam lá pacificamente, que os policiais torturaram. É sempre o mesmo discurso, porque é o procedimento operacional padrão do comunista esquerdista. Então, eles têm esse sistema. Até, olha só, não, eu vou falar, vou fazer o pequeno devaneio que eu ia fazer mais para frente. Mas então é isso. Tomem cuidado com esse caso, com essa falácia do uso da experiência pessoal. Tá bom? A segunda argumentação comunista que os senhores precisam aprender e entender é a seguinte, é uma afirmação. Isso aqui não vai nem ser tão uma argumentação, mas uma assertiva falsa. Ok? Uma falácia. É o seguinte, preocupação com a pobreza é monopólio da esquerda. Isso aqui eu tive certeza que eu tinha que colocar aqui por causa do seguinte. Eu estava debatendo com uma pessoa, inclusive uma pessoa boa, ok? É uma pessoa que eu considero amiga, sobre a invasão de Corumbiara. E essa pessoa, já depois de ter perdido a razão, deixo claro, não tenho nenhum problema de falar isso, depois de ter perdido a razão, depois de falar várias coisas que só um esquerdista diria, tentou levar o debate para o seguinte lado. Não, mas eu defendo isso porque eu me preocupo com a pobreza. Se tu aprender mais comigo, vai ver como essa preocupação com a pobreza é boa. E isso é um discurso de esquerda. Por quê? Porque isso daí pressupõe que quem defende essas ideias que a esquerda, né, que foi inventada por comunistas vagabundos lá na União Soviética, lá na China, lá em Cuba, pressupõe que só a esquerda se preocupa com os pobres. E eu não sei de onde
essa pessoa tirou essa questão de que, de repente, jogar o caso da pobreza na conversa ia me intimidar de qualquer forma. Ok? Inclusive, eu respondi assim, olha só, 2 coisas antes de continuar o debate. Se eu ajudo alguém, é uma coisa que o senhor dificilmente vai ouvir, dificilmente vai escutar. E a segunda coisa, se eu ajudo alguém, ok? Eu ajudo, não tenho também problema de dizer isso, só não vou ficar fazendo propaganda disso, ainda mais no debate. Se eu ajudo alguém, isso daí não valida as coisas que eu defendo. Eu posso ajudar as pessoas e ser um completo retardado. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que acham, infelizmente, tem pessoas que acham que só porque fazem uma ou outra coisa, isso daí justifica tudo que as pessoas falam. E não é para os senhores, quando ouvirem esse tipo de argumentação, né, as pessoas que estão ouvindo esse tipo de argumento, tipo, a pessoa ajuda. Então, isso torna ela necessariamente certa. Se preparem contra isso. Ainda mais porque muitas vezes, não era no caso eu sei que essa pessoa é uma pessoa que tem ali atuação, ela ajuda socialmente ali algumas instituições. Em alguns casos é verdade, mas em outros casos é mentira. Ok? Em alguns casos é mentira. Então, não se deixem convencer por essa falácia. Então, vamos lá. Preocupação com pobreza é monopólio da esquerda. Como os senhores vão reagir a essa aberração? Vou falar o seguinte. Políticas de direita e conservadoras são mais benéficas para a sociedade. A descentralização da decisão, o foco nos problemas concretos, a maior autonomia e poder da iniciativa privada são mais benéficas. Por exemplo, descentralização da decisão. É um exemplo que eu gosto de dar porque fala muito sobre economia. Imaginem que a gente forme um Estado e que esse Estado produza 100 unidades monetárias. Ok? Então, a gente está no Estado e a gente precisa pagar um imposto. Nós, conservadores de direita, não somos a favor de uma anarquia. A gente é a favor de um Estado mínimo que faça as coisas que o Estado tem que fazer, que é manter a justiça, manter a ordem, fazer a defesa, a defesa territorial. Ok? Então, esse Estado, vamos supor que pegue 50% do que a iniciativa privada produziu. Quem os senhores acham que vai utilizar 50% da riqueza nacional de uma forma mais eficiente? A população, os cidadãos, okay, que estão espalhados por um grande território e têm mais informações sobre as oportunidades de investimento mais sensatas, ou um Estado centralizado, que, por exemplo, no Brasil fica em Brasília, longe do Amapá, longe do Acre, longe do Rio Grande do Sul. Como é que o Estado brasileiro, o governo federal, vai saber melhor em que investir do que os próprios cidadãos? Não vai. Então é melhor que haja um imposto menor, bem menor, para quê? Só para sustentar o Estado nas atribuições que ele tem que fazer e deixar que as decisões econômicas sejam tomadas pela iniciativa privada. Ok? Os casos de grandes investimentos, é lógico que justifica, mas isso daí é necessário ter um consenso e uma participação. Mas, de uma forma geral, é bom haver descentralização e é uma coisa típica da direita. A esquerda está sempre defendendo que o Estado, né, seja centralizado, os cidadãos não tomem as decisões, quem tem que tomar a decisão é a elite política, e é isso. Então, políticas de direita são mais benéficas para a sociedade e para os pobres, elas geram mais riqueza, ok? Outro exemplo importante que está acontecendo nos Estados Unidos. O Obama, se eu não me engano, ele duplicou a dívida dos Estados Unidos, ele aumentou em $1 trilhão e ele só destruiu postos de emprego. Então, se o Estado gastando mais vai gerar mais emprego, então como explicar Barack Obama? Como explicar o fracasso do New Deal? A gente tem que ver que, olha só, muita gente critica o crash de 29 e fala assim, não, o que resolveu foi a participação do Estado no New Deal. Mas até 38, o desemprego ainda era igual ou menor
o desemprego era igual ou maior do que no começo do crash, ali no começo da depressão de 30. Então, o Estado norte-americano gastou adoidado, não adiantou porcaria nenhuma. Por quê? Porque ele, na verdade, estava tirando dinheiro das poucas pessoas que estavam produzindo e investindo da forma que o Estado, centralizado e burro, achava melhor. Quando isso daí foi um pouquinho flexibilizado e quando começou a Segunda Guerra, que a situação melhorou. Por quê? Em situação de guerra, as pessoas são motivadas a trabalhar mais. Situação de guerra, pela destruição de bens, existe uma maior demanda, ok? E em uma situação de guerra, as leis trabalhistas são flexibilizadas. Então, é lógico que vai ter maior produção, as pessoas vão trabalhar mais e as pessoas que geram riqueza, ok? Então é isso. Um outro argumento que os senhores vão dar contra essa falácia do monopólio da preocupação com a pobreza da esquerda. Vocês vão falar assim, o comportamento da direita são mais benéficos para o pobre. Olha só, leiam o livro Makers and Takers, do Peter Schweizer. Peter Schweizer é um conservador norte-americano que ele viu uma série de pesquisas para estudar os comportamentos de um conservador direitista republicano e de um liberal esquerdista democrata. E ele descobriu o seguinte, os conservadores são os que mais doam, ok? Inclusive, recentemente, foi uma pesquisa norte-americana muito interessante que mostra que o sul dos Estados Unidos, eles doam mais do que o pessoal do norte dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos é o que eles chamam de vermelho, né? Vermelho não porque é comunista, mas porque é republicano. E o norte costuma ser mais azul, que costuma ser mais democrata. Então, apesar de financeiramente o norte produzir mais, e eu acho que em termos absolutos doam mais, proporcionalmente o sul doa mais, ok? Então, o conservador doa mais, as doações são mais focadas na pessoa. Os estudos mostram que quando um esquerdista, um liberal, doa, ele vai doar para Greenpeace, vai doar para ONG protetora dos animais, vai doar para Barack Obama, para coisas políticas. Agora, o conservador geralmente vai trabalhar com crianças, com idosos, com veteranos de guerra, com pessoas desamparadas, tem um foco maior na pessoa. Ok? Então, essa preocupação com a pobreza ser monopólio da esquerda é papo furado. E eu acho incrível como os brasileiros ainda, e muitos conservadores ainda pensam assim. Eu vejo muita gente que quer ser conservador, ela sabe que é conservador, mas tem medo de dizer, pensando que se ela disser que é de direita ou conservadora, as pessoas vão achar que ela não tem preocupação com as pessoas. Isso é jogar no campo de batalha do inimigo. Okay? Eu já falei várias vezes isso para os senhores. Eu não jogo no campo de batalha do inimigo. Eu tenho certeza que eu sou de direita e eu não estou nem aí se vier aí esses vagabundos da esquerda que acham que o monopólio de fazer o bem é da esquerda. Até mesmo porque eles têm o monopólio de fazer o mal, né? Só ver aquele livro negro do comunismo, quanto eles já não mataram. E é basicamente isso. Olha só, a preocupação da esquerda é o terceiro argumento que vocês vão dar. A preocupação da esquerda com a pobreza é meramente populista e propagandística. Geralmente é para justificar todo o resto da sua agenda lixo. Ela só gera pobreza. Só vou explicar um caso interessante que eu já expliquei, mas é importante rever. Surgimento do movimento sem terra. Surgimento do movimento sem terra é uma demonstração da ineficiência e da cretinice da agenda da esquerda. Como assim? Até 64, já mostrei para todo mundo que o Brasil era muito conservador, ok? É necessário hoje para os vagabundos demonizar a sociedade de 64 porque ela pediu uma intervenção dos militares para se livrar dos vagabundos comunistas socialistas que estavam tentando assumir o poder no Brasil. Então, até 64, existia uma reserva no Rio Grande do Sul chamada Reserva do Nonoia. E essa reserva ainda tinha empresa que explorava os recursos dessa reserva,
ainda existiam pessoas sem terra que não do movimento sem terra, pessoas pobres usando aqueles recursos, porque eram pobres. Eu entendo completamente pessoas pobres que são inocentes, que não querem tirar problema para ninguém. Procure aí um espaço de terra que não seja de ninguém, okay? Que seja da União. Eu sei que ainda é errado, eu não vou dizer que isso é certo, mas eu também vou entender, eu entendo esses casos. E estava lá produzindo nessa reserva. Só que chega no poder, em 74, um vagabundo chamado Ernesto Geisel. E esse Ernesto Geisel, uma das primeiras leis que ele assina é para criar a Secretaria do Meio Ambiente, que veio a se tornar o IBAMA. Não por acaso, depois disso, as relações dos índios dessa reserva e dos sem terra, não sem terra, novamente, não é do movimento sem terra, dos camponeses que estavam nessa reserva, começa a piorar. E eles começam a fazer guerra. Como os índios estavam amparados pela turma do vagabundo do Geisel, os índios levaram a melhor, atacaram os camponeses e 1.500 famílias tiveram que sair daquela terra, tanto porque os índios estavam atacando eles, teve morte, ok? Os índios mataram pessoas, quanto por pressão do próprio governo. Então, já começa que essa ideologia do Geisel de criar o SEMA, de criar reservas exclusivistas, reservas xenofóbicas, é de esquerda. Então foi lá o vagabundo do Geisel, com seu monopólio de fazer o bem, criar uma reserva exclusiva para os índios. Aí esses camponeses, essas pessoas inocentes, as pessoas que ainda estavam inocentes, ok? Tiveram que fugir dali e se abrigaram num lugar chamado Encruzilhada Natalino. Nessa encruzilhada, eles foram manipulados por outros vagabundos da Comissão Pastoral da Terra, que manipulou eles, claro, sempre com o monopólio de fazer o bem da esquerda, a criar um movimento sem terra. E esse movimento sem terra, criado pela Comissão Pastoral da Terra, dizia mais ou menos o seguinte: olha só, vocês não vão mais invadir terras sem ninguém. Agora vocês só vão invadir terra que tem a gente. Para quê? Para perturbar mesmo. Que isso é o que vocês vão fazer. Por quê? Porque nós temos o monopólio de fazer o bem. Então, para os senhores entenderem que não tem nada de bom na agenda da esquerda. A esquerda não tem monopólio de fazer o bem. A esquerda tem monopólio de fazer o mal, dizendo que está fazendo o bem. Então, por isso que eu não falo, dificilmente eu falo aqui o que eu faço para ajudar não sei quem, e eu nunca vou usar isso como uma justificativa para dizer que o que eu estou falando é certo ou errado. Ok? Então, a segunda argumentação que foi contra essa falácia de que a preocupação com a pobreza é monopólio da esquerda. Eu sei que eu estou demorando aqui, mas esse assunto é importante. Aqui, a terceira argumentação usada pelos vagabundos é importante também. É a seguinte: aqui diz que o ser humano é malvado. Os senhores, nos debates com esquerdistas, vão ver sempre mais ou menos o mesmo padrão. Os policiais, eles saem de casa para matar. O fazendeiro, ele corta a árvore por prazer, ok? Ele acorda tipo, que vontade de cortar árvores e gerar destruição. Eles acham a ideologia da esquerda, ela tem essa premissa. E que obter lucro é ruim, ok? Que o empresário, ele quer obter lucro porque ele é ruim. Então, isso tudo vem e é uma versão alternativa daquela frase vagabunda que diz que o ser humano é um vírus, né? Porque, então, se o policial sai de casa para matar, porque ele não tem outra preocupação, né? São pessoas sem família, são pessoas que não querem alimentar seus filhos, são pessoas que querem ter problemas com a justiça. Então, o policial sai de casa para gerar problema. O fazendeiro ele nasceu de um demônio, não é? Ele é um parto, ele é parido pelo demônio. Então, é lógico que ele quer matar, porque ele quer isso, ok?
Afinal de contas, ele está no meio do mato, no meio de pessoas hostis, né, de sem terras vagabundos, liderados por comunistas como Dorothy Stang e outros ambientalistas comprados. Então, é lógico que ele quer matar todo mundo. Ele não tem medo disso, não é? Ele quer arranjar confusão com esses vagabundos. E a outra é o empresário, né? Ele acorda para ter lucro, porque ele quer pegar aquele lucro e investir naquelas reportagens que está tendo, né? Que eu acho que é na Rússia, eles estão fazendo algum tipo de cosmético com fetos. Então, o empresário ele quer ter lucro para investir na morte de bebês lá na Rússia. É essa a premissa da esquerda. Ou seja, são premissas falaciosas. Eu quero deixar claro aqui que nenhum conservador pode pensar assim. Nenhum. Ok? Tem que ter sempre em mente o seguinte: o policial não sai de casa para matar. Ok? O fazendeiro, eles não cortam árvores, eles não querem plantar porque eles são pessoas ruins. Ok? E o empresário, ele não quer ter lucro porque ele é uma pessoa má, porque ele é uma pessoa racional. Isso é bom ter lucro. Ok? Então, o conservador tem que pensar assim. Agora, vamos ver as consequências dessa ideologia negativa da esquerda. Recentemente eu estou vendo vários jornalistas vagabundos, principalmente infiltrados em redações de sites de internet, demonizando os policiais. Por exemplo, recentemente eu vi uma reportagem no site da Veja em que dizia que um policial, aliás, que num assassinato se suspeitava de um policial, ok? Aconteceu um assassinato, acho que no Rio de Janeiro. Então se suspeita de ação policial. E quando eu li aquela reportagem, eu fiquei impressionado porque não tinha nenhuma evidência de participação de policial. Mais ou menos o seguinte, está aqui. Caso Bruno, assassinato de Sérgio Salles tem assinatura de policiais. Então, olha só, é a manchete. Isso daí está na Veja. Então, se tu tem algum contato ali com o editorial da Veja, diga lá não sei se esse editorial já está contaminado. O que eu sei é que quem escreveu essa reportagem é um vagabundo com uma agenda. Então, denuncie esse jornalista burro e estúpido. Porque a manchete é essa. Caso Bruno, assassinato de Sérgio Salles tem assinatura de policiais. Aí a gente lê a reportagem, o que a gente sabe? Que segundo o delegado, o autor dos disparos, que ninguém viu, ok? Então que só tem ali algumas testemunhas, não se intimidou com as pessoas nas ruas e tomou uma série de cuidados. Agiu sozinho, não tirou o capacete, ou seja, não tem nada aqui dizendo que ele é policial, e recolheu todos os cartuchos, evitando assim que a arma usada no crime seja identificada. Ou seja, na cabeça retardada do jornalista, só pelo depoimento do delegado, porque a pessoa lá tomou cuidado de pegar os cartuchos, então deve ser um policial. É só isso que faz com que ele ache que o carinha lá, o criminoso, era um policial. Ok? Inclusive tem aqui a conclusão dele, deixa eu ver se é fácil de encontrar. Vamos ver. Não, tá um pouquinho longo o artigo. Aqui, ó. Característica, detectaram um sinal importante logo nas primeiras horas após o crime. Característica de uma ação planejada e executada por um policial. Aí ele fala assim, por um policial. Característica de ação planejada e executada por um... Não sabe. A manchete, qual é? Caso Bruno, assassinato de Sérgio Salles tem assinatura de policiais. Então, o que eu quero deixar claro, meus amigos, é o seguinte. Os fatos materiais, ok? O que se sabe é que não tem nenhuma evidência da participação de policiais. Agora, a intenção do jornalista não é nem passar a informação
que o Sérgio Salles morreu. Não é essa. A intenção do vagabundo, e eu não tenho medo de falar vagabundo, porque o cara está fazendo coisa que vagabundo faz. A intenção desse vagabundo é dizer, associar policiais a crimes, policiais a assassinatos. Por quê? Ele quer propagar essa ideologia, esse pensamento de que os policiais saem de casa para matar. É isso que ele está falando. Um caso interessante foi o que estava, acho que no Correio Brasiliense de ontem, se eu não me engano. E falava o seguinte, que uma menina em Nova Iguaçu foi morta e se suspeita de 4 policiais, ok? Olha só, 4 policiais estariam envolvidos na morte de uma menina. Aí o que a gente descobre quando lê mais a fundo a reportagem? A gente descobre que na favela onde a menina morreu estava tendo uma troca de tiro entre facções de traficantes e os policiais foram lá para resolver a parada. Depois acusaram, né, os moradores de uma favela dominada por traficantes. Acusaram quem? Eles vão acusar os traficantes? Não, eles vão acusar os policiais. Então, não se sabe quem matou a menina, mas era importante para o vagabundo do jornalista do Correio Brasiliense incriminar policiais, ok? É parte da agenda da esquerda. E vocês vão ver mais sobre isso mais para frente quando eu estiver explicando sobre essa engenharia social para se colocar na cabeça do brasileiro que aqueles casos da invasão de Carajás foi um massacre, a invasão de Corumbiara por vagabundos foi um massacre de policiais e que o assassinato que todo mundo tem que chorar pelo assassinato daquela comunista da Dorothy Stang. Então vou explicar direitinho mais para frente. Mas agora, explicando a questão de fazendeiro, eles não cortam árvore por prazer, entendam isso. Entendam isso. Vocês não participam da vida desses fazendeiros. Vocês não colocam o pão e o leite na mesa dos filhos deles. Então não vão me dizer que se ele quiser cortar a árvore dele para vender e alimentar a família dele, ele está errado. O discurso burro da esquerda pressupõe isso. Que vocês podem atrapalhar a forma como o camponês, o fazendeiro, obtém recursos para a própria família. Em terceiro lugar, obter lucro não é ruim. Não tem nenhum problema em lucrar, ok? Se alguém compra terra e planta ou produz madeira, isso é bom. Isso gera emprego, isso daí gera comida. Com mais comida, o preço da comida diminui, ok? Isso daí só beneficia os pobres, as pessoas, todo mundo sai ganhando com a atuação dos fazendeiros. E outra, existem leis que não permitem que o camponês, o fazendeiro, o agricultor utilizem suas propriedades para gerar recursos para suas famílias. E na minha opinião, e os conservadores vão concordar, tenho certeza. Se tu não concordar, não é conservador, não estou nem aí. Ah, você está querendo monopólio do... Não é querendo monopólio. Tem coisas que não tem discussão, ok? Tem coisas que não tem discussão, e essa é uma delas. É muito mais honesto e muito mais justo aquele que se arrisca contra leis tiranas para produzir e gerar emprego do que aquele que deixa a sua família passando fome. Do que aquele que se rende como um escravo a retardados ambientalistas. Então, já disse tudo. Então, essas foram as armas, as defesas de uma guerra ideológica de hoje. Eu vou falar, depois da música, sobre a questão do voto nulo, e também sobre aqueles casos. Eu vou dar aqui as informações sobre a invasão de Carajás. Os vagabundos de esquerda teve ali uma massacre, e também falar sobre a invasão de Corumbiara. Os vagabundos de esquerda existem, que teve um massacre de policiais com sangue nos olhos contra pessoas inocentes. E também sobre o caso da comunista Dorothy Stang, que acabou morrendo pelas consequências de sua atuação maléfica na região.
ali não teve direita e esquerda. Ela, de esquerda, criou um problema e ela sofreu as consequências do problema. Ok? Isso daí, inclusive, recentemente, esse caso foi reaberto porque descobriu que acusaram lá as pessoas erradas por motivos políticos, justamente para criar a farsa da ideia de que quem matou ela eram pessoas, eram fazendeiros, né? Naquela agenda da esquerda de demonizar fazendeiros e jagunços. Então, os senhores vão ver mais sobre isso na próxima parte do programa. Ok? Então, deixa eu ver, eu vou deixar os senhores com a canção do Exército. Então, daqui a 3 minutos eu estou de volta. Um abraço. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amado. As cores de nossa farda, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança. Quando altiva fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra todo causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra todo causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil do coração. Nosso que faz, e quando a nação querida frente ao inimigo correr perigo, fizemos por ela vida, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos oferta igual já por filial, e a de pátria salvaremos, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, a guerra todo causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. A paz queremos com fervor, a guerra todo causador. Porém, se a pátria amada por um dia ultrajada, usaremos sem temor. Então, estamos de volta, senhoras e senhores. Eu ia falar sobre o voto nulo, só que eu resolvi falar isso no final do programa, se tiver tempo. Porque eu vou tentar me dedicar aqui à questão da agenda da esquerda para o campo. Os senhores vão notar, se estudarem o assunto, se participarem dos grupos de leitura, ok? E até se acompanharem os blogs de direita, ok? O próprio Olavo de Carvalho, acredito que vai ter uma opinião parecida com a que eu estou dizendo aqui. Inclusive, eu queria recomendar também aqui os blogs, né? O Blog Talk Radio, né? Um programa que ele tem aqui no mesmo meio, do Olavo. O último programa, o programa de anteontem, foi muito bom. Recentemente, o Cavaleiro do Templo, ele me recomendou uma palestra que o Olavo deu na OAB. E que raramente eu concordo com tudo o que uma pessoa fala em determinada palestra, mas ali eu concordo, ali, eu acho, pelo que eu me lembro, com tudo que ele falou naquela palestra. Então eu recomendo, mas assim, a agenda da esquerda para o campo, ela
se vocês estudarem e verem o que está acontecendo, ela se monta em 3 fatos, ou então em três propagandas que eles inventaram, principais, 3 carros-chefes. A invasão de Carajás, que eles transformam em massacre de Carajás. A invasão de Corumbiara, que eles transformam em massacre de Corumbiara. E o assassinato da Dorothy Stang, o assassinato da comunista Dorothy Stang, que eles transformam no assassinato da santa e toda perfeita Dorothy Stang. E os senhores podem comprovar o que eu estou falando, porque em todo site de esquerda vai ter o mesmo discurso. Vão dizer que Carajás aconteceu de uma forma em que os policiais atuaram de uma forma irregular, que na invasão de Corumbiara os policiais agiram sem razão, e que no assassinato da Dorothy Stang, isso daí foi motivado por uma agenda antiambientalista, né? Porque todo mundo que é contra a Dorothy Stang provavelmente é uma pessoa muito ruim. É isso que eles querem vender quando eles querem que as senhoras e os senhores chorem por causa da morte dessa comunista. Então vamos começar esclarecendo a questão da invasão de Carajás. Olha só em 2012, 2 policiais, os comandantes da operação, foram presos, sendo que quem deu a ordem para expulsar os sem-terra de uma região, de uma propriedade, ok? Foi o próprio governador do Pará, e o governador, inclusive, deu a ordem ao comandante da PM, e o comandante da PM mandou lá esses 2 militares, que eram o senhor Pantoja e o senhor José Maria Pereira, liderarem 155 policiais numa empreitada para tirar os sem-terra de uma região ocupada, ou seja, tinha ordem judicial, tinha ordem do governador, e só em 2012 os 2 comandantes foram presos. Mas por que foram presos? Porque os esquerdistas, inclusive infiltrados no Ministério Público, precisam arranjar um bode expiatório, seja na polícia, seja entre as vítimas, que eram os donos, né, os proprietários do terreno. Para quê? Para desviar a atenção que os verdadeiros provocadores, os bandidos, eles eram bandidos, eles não deviam estar lá. Entendam? Era propriedade de alguém. Imagina que os senhores acordam e no seu quintal tem meia dúzia de vagabundos. É o que aconteceu. Imaginem que os senhores, honestamente, vão até um juiz e peçam a reintegração da posse. É exatamente o que aconteceu. Imaginem que o juiz determina que a polícia, né, policiais, cumpram uma ordem de reintegração de posse, ou seja, tirar os sem-terras de lá. Exatamente o que aconteceu. E os sem-terra estavam lá por bandidagem, ok? Para criar confusão mesmo, ok? Então foi isso que aconteceu. Existe tentativa insistente de uma punição política nesse caso, mas eles não conseguem, porque mesmo aliás, eles conseguiram só recentemente, quase 20 anos depois do ocorrido. Primeiro, olha só, foi necessário refazer um inquérito. O primeiro inquérito estava todo errado, estava responsabilizando os 155 policiais sem perícia nas armas e sem ouvi-los. Inclusive, eu acho que morreram entre 15, mais ou menos 15 pessoas em Carajás, ok? 15 dos invasores, dos bandidos, foram mortos quando estavam sendo expulsos de lá, reagiram. Então, os policiais, naturalmente, vão reagir quando se sentem ameaçados. E você pega ali 150 policiais, eles se sentiram ameaçados em algum momento. Se metade deles atira na direção dos vagabundos, vai morrer alguém. E no meio dos vagabundos tinha também gente inocente. Tinha criança, por bem não morreu nenhuma criança nesse caso. Mas vai morrer criança também. Por quê? Porque é uma estratégia, um modus operandi desses grupos guerrilheiros usar civis como escudo humano. Ok? Então, depois que aconteceu isso, 18 juízas na região não quiseram julgar o caso por medo do movimento sem terra.
ok? Por medo do movimento sem terra. Só uma juíza chamada Eva do Amaral Coelho assumiu o caso. E ela disse, olha só, não tenho medo do movimento sem terra, então eu vou julgar esse caso. As outras pessoas que não julgaram, os outros juízes, eles estavam com medo do movimento sem terra. E como eu já expliquei, por termos guerrilha e por conhecermos as relações de bandidos, guerrilheiros, terroristas com o movimento sem terra, é natural que muita gente tenha medo ao julgar um caso do movimento sem terra. Inclusive, olha só, eu estou pensando em fazer direito justamente só para pegar esses casos. Pegar os casos dessas pessoas que são assediadas pelos vagabundos do sem terra. Então é isso. Essa juíza não tinha medo de sem terra, ela pegou o caso. Acontece, né, que os sem terra, eles são tão coitadinhos, né, eles são tão desamparados, que eles conseguiram fazer com que a juíza fosse removida do caso. Então eles não são coitadinhos, eles não têm nenhum poder, não é? Eles não são sem nenhum poder. Então como eles conseguem tirar uma juíza de um caso? Começa por aí. 18 juízes já tinham medo deles. Uma e acabaram tirando ela do caso. De qualquer modo, o primeiro julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Pará por irregularidades. Aparentemente condenava mais pessoas, ok? E tudo o que eu sei sobre isso. Foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Pará. Vagabundos, ok? Vagabundos inventam que quem mandou tudo foi um fazendeiro que teria pago alguns policiais. Se os senhores procurarem sobre Carajás, os senhores vão ver alguns sites que falam isso. Que tem aí vagabundo dizendo que um fazendeiro pagou para os policiais irem para Carajás e matar o pessoal que estava lá. Como se os policiais, né, 155 policiais, o sonho deles é sair de casa e matar alguém e ter problema com a justiça. É o tipo da mentalidade de vagabundo de esquerda. Mas o que a gente sabe de fato? Que quem mandou foi o governador. Quem deu a ordem, olha só, pode ir lá no Carajás e tirar eles de lá. Foi o governador. Então como assim um fazendeiro pagou quem? Então o fazendeiro pagou o governador, é isso? Não, o que esses vagabundos dizem, né, em algumas fontes, é justamente que o fazendeiro pagou alguns policiais para que acontecesse aquilo. E eu quero deixar bem claro que isso daí é desinformação, ok? É uma campanha de desinformação que vagabundos progressistas fazem para deixar as pessoas confusas. Porque se a gente for nas fontes primárias de informação, então nas fontes mais confiáveis de informação, vão ver que o caso é bem mais sensato do que eles querem vender. A versão que eles querem vender é a seguinte: policiais são do mal. Então eles acordam de manhã querendo matar qualquer pessoa. No caso lá do Carajás, os policiais acordaram e eles tiveram a sorte de receber um telefonema desses policiais que foram comprados pelo fazendeiro, sendo assim, pô, vocês não querem me ajudar a matar sem terra? E os policiais foram lá e mataram. É essa a racionalidade de comunista vagabundo, ok? De pessoas que compram essa versão. Então, é isso que aconteceu. Os sem terra estavam num terreno que não era deles, estavam tocando horror. Os sem terra a gente sabe que destrói propriedade, mata a boi, mata a ovelha, atrapalha a produção lá da vítima. E quando a polícia chega, eles tentam peitar a polícia. E, em alguns casos, eles tentam revidar. Então, aconteceu isso, eles morreram, provocaram uma força mais forte e acabaram se dando mal. Então, o que aconteceu na invasão do Carajás foi a manutenção da propriedade. É importante para a esquerda que os senhores demonizem a polícia nesse caso, porque isso daí significa que eles já compraram uma mente. Já compraram uma pessoa para dizer assim, olha só, é um ponto a mais para a instabilidade da propriedade no Brasil. Quando a gente começa a condenar os policiais que estavam tentando expulsar uma tonelada de sem terra, de pessoas, de vagabundos, ladrões que estavam ocupando o terreno alheio, e quando consegue que os senhores se coloquem em favor deles, isso daí é um ponto para o comunismo.
Por quê? Porque significa que a sociedade não concorda com a propriedade. Significa que a sociedade quer mesmo ver o terror lá no campo. Então é o primeiro caso. Invasão de Carajás não foi massacre de Carajás. Foi um caso de reintegração de posse que acabou de uma forma ruim, que eu também não acho que foi legal. Mas por quê? Porque os vagabundos do sem terra provocaram os policiais. E eles estão lá no meio do mato, estão lidando com policiais mal pagos, com policiais também de baixa renda, e eles só conseguiram culpar esses dois comandantes, e mesmo assim, depois de muito tempo, sendo que os dois comandantes não deram, eu acho que não deram um tiro, mas eles estavam lá responsáveis pela situação, então olha só, por os dois comandantes não terem poderes divinos de controlar 155 policiais, sendo provocados por, eu acho que mais de 1.000 sem-terras, armados, agressivos e que não queriam sair dali, então eles têm que ser presos. Por quê? Porque isso daí faz bem para a agenda da esquerda. Então, continuando, a invasão de Corumbiara. O que aconteceu em Corumbiara? Basicamente, 600 bandidos invadiram a fazenda Santelina em Corumbiara, Rondônia, em julho de 95. Quando foram ser retirados, em agosto de 95, receberam os policiais a bala. Troca de tiros em que 2 policiais e uma criança morrem. Ok? A criança foi morta por vagabundos bandidos do lado deles. Isso daí está lá nos processos do caso. Então, destrinchando direitinho o caso da invasão de Corumbiara. Em 14 de julho, os vagabundos invadem a propriedade de uma pessoa. Em 17 de julho, essa pessoa solicita o desalojamento dos invasores na justiça. Ou seja, não contrata ninguém, não está sendo agressivo, não quer isso. Okay? Os vagabundos da esquerda que querem, que os senhores pensam que o fazendeiro quer trocar tiro e quer matar. Não, ele quer paz. Ele só contrata segurança privada que os vagabundos demonizam por medo, para querer defender a família dele. Ok? Então, não quer, olha só, não está interessado em conflito. Então, ele vai lá na justiça e pede desalojamento. Então, vem um oficial de justiça, no dia 19 de julho, acompanhado dos policiais, para cumprir a ordem do juiz. Só que eles são recebidos a balas. Ok? O oficial de justiça e os policiais são recebidos a tiro e bombas. Olha só. Então, no dia seguinte, o juiz chamado Roberto Gil aumenta tropas desse comandante chamado Mena Mendes para a tarefa. Ainda assim, o Mena Mendes ele não atua ato contínuo. Ele espera, porque não é do interesse de ninguém. Okay? As pessoas não são essencialmente Marx, como quer lá o Hobbes e como quer o Marx e os esquerdistas. Então, as autoridades na região tentam negociar com o sem terra. Olha só, você não tem como sair de boa. E isso não é pouco tempo. Olha só, durante 20 dias, a propriedade do proprietário da terra ficou instável. Ele foi prejudicado. Ainda assim, os vagabundos não queriam sair de lá para uma terra que não tinha ninguém. Eles tinham que invadir aquela terra, porque eles receberam ordem para aquilo. Ok? Olha só, detalhe que poucas pessoas falam. No meio desses vagabundos tinha ex-membro do Sendeiro Luminoso, estupradores e assassinos. Ok? Então, depois de quase 20 dias, em 20 de agosto, os bandidos não cedem e os policiais dão continuidade à ordem de reintegração de posse. Então, eles vão lá novamente, são recebidos a tiro e revidam. E eles são recebidos a tiro, olha só, não foi uma coisa que nem eles querem vender, eles sempre vendem isso. Eles foram recebidos a tiro e, aliás, os bandidos, né, os sem terra, eles estavam lá pacificamente, que nunca é pacífico, né, eles estão no meio de um ato de ladruagem, no meio de um roubo, fique claro, estão no meio de um roubo, mas eles ainda assim, não, eu estava lá de boa, chegaram os policiais atirando. Eles conseguiram dominar a gente rapidinho e começaram a executar outros. É sempre a mesma história. Só que olha só como a gente sabe que teve resistência. Porque
2 policiais morreram e 11 ficaram feridos. Não foi como se tivesse uma troca de tiros rápida. Os bandidos reagiram aos policiais de uma forma contínua. Não sei por que lá os advogados de defesa não usaram isso. Aliás, provavelmente usaram isso porque, nesse caso, os sem terra foram condenados, ok? A gente sabe que foram sem terra que foram responsabilidades pelas mortes de muitas pessoas. É claro que esquerdistas, comunistas infiltrados no Ministério Público também resolveram culpar alguns policiais. Se eu não me engano, 1 ou 2 policiais foram condenados, mas por quê? Porque atiraram no sem terra. Ou seja, atiraram em bandidos que estavam atirando contra eles. Como se explica isso? Eu não sei. Aliás, eu sei. É porque tem uma série de pressões políticas para condenar também policiais, para não ficar muito na cara que a culpa de tudo é desses vagabundos sem terra. Então é isso. Uma garota de 9 anos morreu, no caso, infelizmente, uma pessoa inocente. Em todo o processo, a responsabilização pela morte dela é dos trabalhadores, aliás, dos vagabundos sem terra. Não é trabalhadores porque eles não trabalham, a gente sabe, né? Eles vivem de ficar ocupando terra. E nesse caso, olha só, os invasores foram condenados por homicídio. Eles recorreram, mas perderam. A polícia atuou bem e está sendo perseguida politicamente. Só agora eles conseguiram tirar a patente de um dos policiais, porque não conseguem outra coisa, né? Eles não conseguem culpar os policiais integralmente, porque a culpa foi deles. Então, como eles têm o rabo de alguns promotores públicos, então eles ficam insistindo, esses promotores públicos que atuam para os sem terra e para os comunistas, eles ficam tentando jogar a culpa nos ombros dos policiais, até que eles conseguem um sucesso, que é tirar a patente de um ou outro. Mas colocar a culpa na polícia, isso eles não conseguem, porque a gente sabe que a culpa foi do sem terra, eles receberam os policiais a tiro. Então, nesse caso, a polícia atuou bem, está sendo perseguida politicamente. Agora, tem um bandido mensaleiro, ok, que foi condenado lá pelo Joaquim Barbosa, mas o contrado do Lewandowski absolveu, que é o João Paulo Cunha, olha só, mensaleiro, vagabundo. Ele criou um projeto de lei em 2011 para anistiar os bandidos invasores. Olha só, um projeto de lei para anistiar os sem terra que foram condenados pela morte de policiais e da menina. Que vagabundo faz esse tipo de projeto de lei? Só um vagabundo do PT, né? E que vagabundo vota em João Paulo Cunha? Só o petista mesmo, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que bandido ajuda bandido, entenderam? E esse projeto de lei é a prova de que a culpa foi do sem terra, porque é um projeto de lei de anistia pela condenação. Esses bandidos, eles já tentaram recorrer na justiça, não conseguiram. Esse projeto de lei não foi passado, nem sei se foi votado, que eu sei que não conseguiu anistiar até agora, pelo menos. E fiquem espertos caso o Congresso queira votar esse tipo de coisa, que é o tipo de coisa que acontece sem ninguém saber. E é isso, 13 pessoas morreram, 2 policiais, uma criança e 10 vagabundos sem terra. Agora o caso da militância da Dorothy Stan, ok? Se os senhores procurarem, vocês vão ver que em 2003, essa senhora foi agraciada com o título de persona não grata no município de Anapu, lá no Pará, concedido pela Câmara Municipal. É no Pará ou em Rondônia? Eu acho que é no Pará. Concedido pela Câmara Municipal. E ela, que como algumas pessoas pensam que ela não tinha poder nenhum, não. Ela tinha contato ali com advogados, ambientalistas, Ministério Público. Ela estava com poder, ok? Nesse caso, é importante para a esquerda que o Brasil condene um município por causa de uma delinquente que tocava um horror na região. E ela era tão delinquente que ela se tornou persona não grata no município de Anapu. Os vereadores da região, sabendo dos efeitos maléficos da agenda dela, resolveram torná-la persona não grata. Mas, olha só, poucas pessoas falam sobre isso. Ela foi denunciada
por coautoria no homicídio qualificado perante a Vara Agrária de Altamira. Podem procurar esse processo, que é o 060-2004-AP, processo que respondia até sua morte. E ela, como ela não tinha poder nenhum, né, que ela ia jogar o óculos dela nos inimigos, né, que alguns vagabundos dizem, ela fez o juízo de Altamira ser inundado por reclamações de entidades de todo mundo, já que ela não tinha poder nenhum, né? Olha só o poder dela. E agora, ela seguia uma agenda muito clara. Ela queria vedar a área a qualquer produtor de médio ou grande porte, independentemente da legitimidade da ocupação ou do seu grau de produtividade. Ela queria que a rodovia transamazônica permanecesse nas atuais e miseráveis condições de trafegabilidade. Ok? E ela queria, isso daqui eu estou tirando de um texto que eu não me lembro quem escreveu. Ontem eu acho que era de uma pessoa, só que não é daquela pessoa. Então, tipo, isso daqui está na internet, procurem essas palavras que os senhores vão encontrar, procurem sobre esse caso do homicídio qualificado que os senhores vão encontrar. E ela que não, ela era contra a usina hidrelétrica de Belo Monte. Os senhores procurem na internet quais são os sites que são contra a construção de Belo Monte. Procurem no programa de quais partidos existe uma condenação à construção de usina hidrelétrica de Belo Monte. São só dos partidos que se declaram explicitamente comunistas, ok? É comunista que é contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Aí vem vagabundo me dizer assim, não, que então você quer dar dinheiro para empreiteiro. Olha só o argumento do vagabundo. Então, quem é a favor da construção da Belo Monte quer dar dinheiro para empreiteiro. Mas é mais ou menos o seguinte, a gente sabe que um dos ministérios que que sofrem mais processos por corrupção e desvio de verba é o Ministério da Saúde. Então, eu defender a construção de mais hospitais, eu quero dar mais dinheiro para empreiteiro, então é nesses termos que eu debato com o vagabundo comunista. Então não tem cabimento, né? Então ela defendia o fim da construção da hidrelétrica de Belo Monte porque era comunista e comunista defende essa agenda vagabunda. Então, aí tipo no texto diz assim que a impunidade é não reconhecer que no município de Anapu, desde janeiro de 2004, ocorreram 4 outras mortes por questões agrárias. 2 eram empregados da fazenda Cospel, ok? E a irmã Dorothy, lembrando sempre, olha só, a irmã Dorothy foi considerada cúmplice de mortes também e respondia a processo, mas 2 empregados dessa fazenda e 2 eram funcionários de fazendeiro apontado como mandante, havendo a polícia já reconhecido que ocorreram como vingança dos partidários da missionária. Inclusive, isso daí é interessante, porque as pessoas falam que até agora não teve justiça, porque só pegaram lá o assassino. Esse assassino, ele culpou 2 fazendeiros. E esses fazendeiros nunca foram presos, porque a gente sabe que não tem prova contra eles, ok? É pressão de vagabundo ambientalista para culpar fazendeiro como se os fazendeiros fossem pessoas ruins. E se descobriu recentemente que um dos motivos para o assassino culpar os fazendeiros é que ele estava sendo assediado por um delegado corrupto da região que por algum motivo tinha o interesse de apagar a Dorothy, porque, não sei, parece que tinha conhecimento do assunto, então foi queima de arquivo. Ou seja, aqui nesse texto que eu encontrei está dizendo que é reconhecido que ocorreram, esses assassinatos ocorreram como vingança dos partidários da Dorothy. E mais, é realmente injusto que todo esse aparato policial não tenha tido a menor intenção de esclarecer outros crimes cometidos contra cidadãos, fazendeiros, camponeses, ok? As pessoas dedicam toda a atenção para o caso da Dorothy, mas esquecem os verdadeiros habitantes da região.
E outra, a situação criada no município de Anapu, como eu já expliquei, foi criada por ela, com a conivência dos seus amigos, autoridades e bandidos. Senão, como explicar que no mesmo período não teve nenhuma invasão e nenhuma morte agrária, ok? Morte envolvendo questão agrária, nos municípios de Pacajá, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruara e Placas. Ok? No mesmo período não teve essa invasão, só teve invasão nos terrenos onde a Dorothy atuava, ou seja, ela criou o problema. Ela que chamou a iniquidade para os ombros dela. Se teve o assassinato dela, como eu já disse, é claro que eu sou contra o assassinato. Como eu sempre repito, assassino tem que ir para a cadeia e, conforme o caso, tem que ser morto. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que algumas pessoas mais conservadoras, pensaram, ele está coxambrando com os assassinos. Não, é que, por exemplo, no caso do pai... Aliás, esse caso aconteceu. Tem uma mãe que recebeu a queixa do filho de que o filho foi abusado sexualmente por um vagabundo. Ato contínuo, a mãe foi lá e matou o vagabundo. Eu sou a favor da absolvição dela. E por bem, o juiz absolveu ela. Então, eu acho que tem assassino que tem que ser morto. Tem assassino que tem que ter uma pena mais moderada. E tem esses casos que eu entendo. Eu não acho que essa senhora devia ser presa mesmo. Então é isso, senhoras e senhores. Saibam da agenda da esquerda, saibam quem eles defendem e saibam, olha só, pior ainda, a gente tem que lembrar novamente da Liga dos Camponeses Pobres. A Liga dos Camponeses Pobres atua em Rondônia, que foi no mesmo lugar que aconteceu a invasão de Corumbiara. Essa liga foi criada mais ou menos em 97, só que antes disso já havia vagabundos na região do MR8, que era um movimento guerrilheiro da época do regime militar, que se incorporou ao PMDB. Ok? Ou seja, o PMDB é partido de esquerda. Se alguém confundiu que o PMDB, que o Sarney é de direita, está muito enganado. O Sarney é a favor de um Estado grandão, o Sarney é tirano, Sarney é a favor de todo o poder nas mãos dele e do seu grupo. É graças ao apoio do PMDB que a agenda comunista esquerdista do PT está prosperando. Se não fosse pelos vagabundos do PMDB, a agenda do PT não estava de vento em popa, ok? Então é isso. A Liga dos Camponeses Pobres, que atua em Rondônia, que atua na região de Corumbiara, é um perigo. É um perigo, olha só até abril desse ano, 18 pessoas morreram por causa da Liga dos Camponeses Pobres. Eles matam, ok? Eles matam. Tem guerrilha no Brasil. E desde 99 a gente já sabe isso muito bem. Inclusive, é interessante que existem depoimentos dos fazendeiros da região. Eles se sentem oprimidos, eles se sentem perseguidos. Alguns já perderam vários camponeses. E eles falam assim, a gente pede socorro, só que o socorro não vem, a gente se sente sozinho. Aí vem vagabundo e critica quando esses fazendeiros contratam segurança privada para defender a própria família e defender a própria propriedade, que é justo. É justo contratar segurança privada para proteger a propriedade. Ok? Mas também a gente esquece que quando se contrata segurança privada no campo, também é para defender a própria família. Porque nesse caso, em Rondônia, existe guerrilha. Esses guerrilheiros matam, são vagabundos. E existem vários depoimentos mostrando como existem contatos dessa liga, desse grupo de guerrilheiros com as Farc. Tem contato desses guerrilheiros com o Sendeiro Luminoso. Eles mantêm vários campos de treinamento de guerrilha. E é isso. Então a gente tem que ter cuidado na hora de condenar os fazendeiros que estão buscando proteção
para a sua propriedade e para a sua família. Eu não vou ser eu que vou demonizar esses fazendeiros, ok? Talvez um esquerdista. Então, talvez conservadores, pessoas até boas, que não entenderam direito onde estão, mas não vão tentar me convencer, ok? Que eles estão errados. Não vão tentar me fazer demonizar de alguns. Inclusive, é engraçado, né? Eu estava debatendo hoje sobre esse caso da Dorothy. Aí primeiro veio um esquerdista falando assim, não, ela ia fazer muito mal para eles. Ela ia jogar o óculos dela nos inimigos dela. Aí o babaca não sabia que ela era denunciada na justiça, por quê? Por homicídio também. Ela tinha contato com pessoas perigosas, ok? A morte dela não tem nada a ver com questão agrária. Tem a ver, aliás, tem a ver com questão agrária, mas de ela andar com bandidos que invadiam a propriedade alheia. Ok? Então, ela era muito perigosa. Não pensem que não. Aí, o cara, primeiro, depois que eu dei meu argumento, ele abaixa a bola. Mas aí, depois, eu chamo lá os vagabundos do sem terra, de vagabundos, bandidos, porque eles invadem terra, são ladrões, sim. Aí ele começa a dar risada. Aí eu nem conheço a pessoa. Sei que teve lá no meio do debate. Mas começa a dar risada, falando assim, e os fazendeiros da região não conseguiram as propriedades, também roubando e se apropriando. Olha só, é importante para um esquerdista acreditar que no estado de Rondônia, todas as propriedades são de pessoas que roubaram. É isso. Então, isso daí é muito conveniente para um vagabundo de esquerda, achar que todos os proprietários de Rondônia são bandidos que estão com uma posse ilegal da terra. Isso daí só existe no discurso de vagabundos de esquerda, ok? A gente sabe que a maior parte das propriedades em Rondônia são legais, ok? São de pessoas que têm a propriedade, são legítimas. Mas é importante para a esquerda acreditar, ou então fazer que vocês acreditem, que em Rondônia, ou então no Brasil, não existe propriedade justa. Todo mundo roubou. Então vem lá o vagabundo e ri, dizendo assim, então todas as propriedades em Rondônia foram de fazendeiros que compraram legalmente. Eles acham que não, né? Eles querem que as pessoas acreditem que todos os fazendeiros em Rondônia chegaram lá, pegaram um pedaço da terra, não compraram, então estão de uma forma irregular. Isso justifica, na cabeça deles, a atuação de outros vagabundos, bandidos e invasores que chegam na propriedade alheia e tocam horror. Então, olha só, pior ainda é o seguinte, tem essa Liga dos Camponeses Pobres, como eu já disse, em abril desse ano, 18 pessoas morreram nas mãos deles. Em 2007, foram mais ou menos 25 pessoas que morreram por causa da Liga dos Camponeses Pobres. E ano a ano tem sido mais de 20 pessoas que têm morrido por causa da guerrilha no campo. E é uma guerrilha que não está sendo denunciada porque os vagabundos de esquerda têm interesse que as pessoas ainda não conheçam isso. Por quê? Porque isso daí também é um vínculo, é um embrião de Farc no Brasil. Faz parte do movimento continental bolivariano, que é criar uma guerrilha de esquerda no coração da América Latina. Para quê? Para poder servir de instrumento de pressão até para gerar apoio, dar amparo às Farc. Então, daí mais ou menos 1 ou 2 governos comunistas no Brasil, vocês vão começar a ver mais casos de guerrilha no campo. A gente vê, inclusive, eu acho que seria interessante eu dedicar mais tempo para falar sobre o que está acontecendo no Paraguai, né? Que no Paraguai eu já expliquei. Os conservadores no Paraguai expulsaram um vagabundo do poder, o Fernando Lugo, e vieram outros vagabundos na América Latina para fazer pressão contra o governo paraguaio. E agora, vagabundos querem fingir que existe um conflito na fronteira com o Paraguai. Aí fala assim, não, o Paraguai vai cortar a energia do Brasil. O Paraguai não consegue fazer isso, ok? É uma questão contratual. Na prática, na força, o Paraguai não ia conseguir fazer isso. É contrato. O Paraguai pode falar assim, não vou mais vender a parte a que eu tenho direito de Itaipu para vocês com esses benefícios.
eu vou aumentar o preço. E isso justifica o quê? Pegar a força militar que o Brasil tem e que está em fronteira, que está em regiões que elas são necessárias, e deslocar para o Paraguai. Enquanto isso, em Rondônia, os guerrilheiros continuam proliferando e crescendo. Entenderam que interessante a estratégia da esquerda, como ela é maléfica, como ela é maldosa? Então, senhoras e senhores, esse foi o programa. Eu queria, assim, só antes de terminar, eu vou colocar aqui uma musiquinha antes de dar as últimas, um adeus, ok, para os senhores. Mas tem um vagabundo chamado Vicente Carelli, que fez um filme sobre Corumbiara, e ele fala de um massacre que teve de índios anterior a essa invasão de Corumbiara, que seria em 86. Então ele vai lá no local que ele diz que teve um massacre, não tem um corpo, não tem ninguém, não tem uma marca de sangue. Tem diz que encontrou uma cápsula de 38, aponta para um monte de mato e diz que ali tinha uma oca de indígenas, e no final das contas não prova porra nenhuma, ok? Eu só estou falando isso para dizer, não assistam os filmes desse mentiroso. Ele um conservador pedir para um conservador assistir esse lixo é a mesma coisa que eu pedir para os senhores assistirem aos filmes do vagabundo do Algora, ok? Não tem cabimento. Então é basicamente isso que eu queria dizer. Eu vou deixar rapidinho uma música para os senhores antes de dar um adeus. Então vou deixar aqui a canção da engenharia, ok? De novo. Não, da intendência. Difícil, né? Ouvir a canção da intendência. Mas só para... Aliás, faltam só 3 minutos, então eu vou já começar com até a próxima semana. Infelizmente não consegui falar sobre a questão do voto nulo, então vai ficar como armas de uma guerra ideológica da próxima semana. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão me escutando, que estão me ouvindo. E gostaria também de dizer que eu acho que eu acho que eu fiz bem em refazer esse programa. Ficou muito melhor esse programa. Eu falei mais ou menos as mesmas coisas que ontem, só que eu acrescentei informações, eu falei muito mais, ok? Foi muito mais produtivo. Continuem assistindo o Patriota, divulguem também, se for do interesse dos senhores. E é basicamente isso. Eu acho que foi um programa interessante. Assim, muitas pessoas têm reclamado, ou então têm falado assim, não tem como fazer um programa menor. E eu digo que não. Por quê? Eu poderia fazer 2 programas de 1 hora. Só que se eu fizer 2 programas de 1 hora na semana, eu com certeza consigo ficar 1 hora menos sem dormir e fazer programas de mais 2 horas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho também que equacionar minha vida, e eu não acho que um programa de 1 hora seja melhor que um programa de 2 horas. Eu acho que o programa de 2 horas está muito bom. Nos Estados Unidos tem um locutor conservador chamado Mark Levin, que faz programas de 2 horas. E eu confesso que eu gosto muito desse programa, mas eu também confesso que às vezes eu não consigo assistir o programa inteiro, ok? Então eu entendo os senhores se às vezes fica maçante o programa, e eu sempre vou me esforçar para ficar um programa que os senhores consigam assistir às 2 horas. Só que eu também entendo que às vezes não é possível, ok? Eu não ganho a mesma fortuna que o Mark Levin, eu gostaria, a mesma coisa que ele, fazer programas de 2 horas todos os dias, mas ele ganha para isso, eu não, tenho que trabalhar também. E eu só estou dizendo isso porque um programa de 2 horas eu acho que está muito bom. Tem pessoas que não têm paciência, mas tem pessoas que apreciam as informações que eu passo aqui. Então eu vou continuar fazendo programa de 2 horas, eu não vou fazer programa de 1 hora, ok? E eu acho que vai ser bom quando a gente tiver mais conservadores falando assim, pô, patriota, tu tem que fazer programas de 3 horas, ou então tem que fazer mais um programa de 2 horas. Esse tipo de crítica eu vou escutar.
Agora, falar para eu diminuir o tamanho do programa, desista, ok? Eu vou continuar fazendo programa de 2 horas. Então, muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço.